Há muito tempo, a imagem daquela pessoa muito inteligente, que adora ler, mas que vive com poucos amigos e tem um gosto questionável para se vestir, deixou de estar associada ao chamado nerd. Hoje, esse grupo movimenta uma importante fatia do mercado cultural e influencia o consumo com sua paixão por tecnologia, jogos eletrônicos, quadrinhos e filmes. Bom, é isso aí. Esse é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Lisa. Boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando sempre que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @Viva Voz Univale. E também você pode curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/Viva Voz Univale. Bom, nosso convidado hoje é Jefferton dos Santos. Ele é um dos fundadores do site Retalho Clube e acadêmico do curso de jornalismo aqui da Univale. Bem-vindo ao programa, Jefferton. Obrigado, boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Muito bom, vamos entender um pouco mais esse negócio de mundo nerd, né? Bom, o que a gente descobriu é assim, a estreia do primeiro filme da série Star Wars, que foi lá em 1977, acabou inspirando o surgimento do Dia Internacional do Orgulho Nerd. Isso alguns dizem isso, né? Sim. Enfim. Mas, a partir de 77, passou-se a comemorar o Dia Internacional do Orgulho Nerd no dia 25 de maio, né? Mas eu queria que você contasse para a gente um pouco melhor essa história. Como é que começou, como é que surgiu essa chamada cultura nerd? A cultura nerd, ela já existe desde muito tempo. A gente pode falar que tem meio que dois pontos fundamentais, né? O surgimento mais provável seria como base as revistas Pulp Fiction. Tinham lá nos anos de 1900, quando começou a ter aquele crescimento na parte de histórias de fantasia, ficção, terror, ainda não era muito forte, ainda era considerado uma literatura meio que vulgar. Então, e aí, a partir daí começou a criar cultura e ela se tornou pop ali a partir dos anos 2000, com o surgimento da tecnologia e quando todo esse povo que carecia muito de conteúdo acabou encontrando um espaço na internet de divulgação. E fora que todo nerd também adora tecnologia, então acho que essa tribo de pessoas foram as primeiras a migrar para a internet. Então depois disso que começou a culminar toda essa cultura e se tornar pop. Perfeito. Jefferton, conta pra gente um pouquinho então como é que funciona os símbolos, né? Quais são os principais símbolos que representam a cultura nerd? Então, a gente pode colocar como base, primeiro, alguns gêneros, que é ficção científica, fantasia e terror. Desses três, eu acho que o que tem um maior símbolo, assim, é a ficção científica. A gente até colocar o Dia do Orgulho Nerd, geralmente as pessoas falam, né, do Star Wars, mas ele é uma junção de 3 acontecimentos em 3 cenários de ficção científica muito forte. Que é o dia da estreia do Star Wars, que aconteceu no dia 25 de maio. O dia 25 de maio, que é presente no Guia dos Mochileiros da Galáxia, na história. Então, os fãs do Guia dos Mochileiros da Galáxia meio que comemoram essa data por causa do livro. E também tem o pessoal do Star Trek, que era um dia de uma convenção que tinha do Star Trek, que era no dia 25 de maio. Então, por coincidência, ou dia não. 25... ou não, né? Aí sempre tem aquelas coisas, tipo, se um meio que puxou do outro, se cada um é separado. Legal. Então, meio que culminou nessas 3 grandes obras da ficção científica por o Dia do Orgulho Nerd. Na questão já da fantasia, a gente vai ter O Senhor dos Anéis, como acho que o maior exemplo clássico, e depois que veio os filmes, estourou tudo, e a fantasia meio que subiu um outro nível, e a gente vê hoje, tipo, como Guerra dos Tronos fazendo muito sucesso, até o próprio Harry Potter, que tem uma influência muito, muito forte no Senhor dos Anéis, né, que é uma história até legal contar, que o Tolkien e o C.S. Lewis, o escritor de Nárnia, eles foram professores da Diana Wynne Jones, que é uma escritora também de fantasia muito conhecido. Acho que por aqui está começando a engatinhar, mas lá fora já é muito conhecido. E ela também foi professora da Rowling, que é a escritora do Harry Potter. Então a gente vê que lá na Inglaterra tem um centro cultural muito forte de fantasia. E tem outra parte que é o terror, que a gente vai ter clássicos como... Acho que tipo, no meio nerd tem o Lovecraft, que atualmente acho que é um que está vindo com muita força. Tem o Alan Poe,
E mais atual tem o Stephen King, que ele pega totalmente desse berço. Então, acho que os maiores símbolos são esses, né? Vai ter o Witch, vai sair o filme também, que no meio da cultura nerd é muito forte. Saiu o Alien recentemente atrás também, que é um outro filme que veio do Star Wars, só que com uma puxada de terror também. Então, acho que os principais são esses. E aí, na parte de videogames, a gente vai ter... Porque, assim, o universo nerd, geek, ele é separado em várias esferas, né? A gente tem a literatura, tem o cinema, tem histórias em quadrinhos, tem a parte de jogos. A parte de jogos, eu acho que, tipo... Atualmente, o League of Legends é o maior ícone tipo, de jogos, que é o jogo mais jogado. E a gente tem o World of Warcraft, que durante muito tempo foi o maior jogo de todos os tempos. O Super Mario, que eu acho que, querendo ou não, todo mundo conhece o Super Mario. E Legend of Zelda, né? São os maiores clássicos que a gente tem atualmente. E na questão de história em quadrinhos, é o Batman, Superman e o Homem-Aranha, que sempre estão em alta Muito bom. Agora, sim. As bases dessa cultura, então, né, Jefferson? Agora, como é que surgiu o teu interesse por esse universo todo? Poxa, aí eu acho que o interesse surge desde criança, né? Eu acho que todo nerd, o que acaba levando para esse lado é o gosto por histórias. Seja começando a ler histórias em livros, histórias em quadrinho, acompanhar as histórias dos jogos ou filmes. É esse prazer por conhecer histórias e meio que acompanhar universos diferentes. Porque eu acho que tudo que é da cultura nerd acaba levando a pessoa para um outro mundo, uma outra realidade fantástica, que tira a gente da nossa zona de conforto desse mundo real. Legal. Jefferson, e vamos falar um pouquinho do teu site, então. Você é um dos fundadores do Retalho Club, né? Que hoje já conta com mais de 126 mil seguidores. E como que surgiu a ideia dessa criação desse site? Que vocês também têm a página no Facebook, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim. A ideia, acho que surgiu do interesse de falar sobre essas coisas que a gente gosta. Eu e o Levi, que é um amigo meu, que a gente começou o site junto, a gente jogava RPG junto, então a gente gostava muito dessa parte de criar conteúdo, de organizar coisas. E depois que a gente o RPG que a gente jogava parou, a gente começou a pensar em outras coisas. A primeira ideia foi a criação de um podcast. A gente criou um podcast para falar sobre RPG, para falar sobre os jogos que a gente gostava. E aí nisso veio o site para a gente divulgar o nosso podcast e a gente continuou falando sobre as coisas que a gente gosta, sobre as notícias no site. E acabou se tornando um universo que a gente gosta muito, assim. E o que até então era só um hobby, aos poucos está se transformando em um pouco mais, né? Eu estou fazendo jornalismo por causa do site. Várias pessoas que trabalham no site também estão começando a fazer jornalismo, começando a fazer toda a questão de marketing, meio que para começar a trabalhar nesse segmento, né? Porque também é um segmento que está crescendo muito e hoje já representa uma fatia muito grande do mercado cultural. Com certeza. O e-commerce também, ele é entre os 5 maiores tipos de produtos que tem no e-commerce são livros, jogos, histórias em quadrinhos. Também no mercado também mundial, né? A gente vê o crescimento da indústria de jogos. O cinema sempre foi muito grande, agora também as séries estão vindo com muito peso. Verdade. Quer dizer, não dá para ignorar mais essa fatia imensa aí, né? Sim. Agora, Jefferson, como é que vocês estão organizando, então? Quantas pessoas trabalham com você? Como é que funciona a produção no site? No caso, a gente ainda é muito amador ainda. No caso, a gente é fã falando sobre o que a gente gosta. Então, basicamente, a gente trabalha muito com colaboração. Então, trabalha, muita gente. No total da equipe, deve ter umas 25 pessoas, entre pessoas que trabalham fixamente no site, na página, e colaboradores. Porque a ideia do Retalho, na verdade, o próprio nome fala, né? Retalho Clube. É a gente pegar um pouquinho de cada universo e meio que montar uma colcha de retalhos de tudo. Então, a gente tem pessoas que falam sobre cinema, tem pessoas que falam sobre a cultura japonesa, pessoas que gostam de falar sobre jogos eletrônicos, agora a gente tem a parte até de futebol, o esporte normal, que é meio que a visão de um nerd da parte de esporte. Então, assim, a gente tenta proporcionar um espaço para quem gosta de poder falar daquilo que gosta dentro da cultura nerd, assim. Então, ali tem um pouquinho de tudo.
Certo, e vocês abordam vários assuntos, né? Desde cinema, quadrinhos, resenhas dos principais lançamentos e tudo mais. Mas qual que é o principal conteúdo, qual é o favorito do pessoal que acompanha o site e acompanha também a página? Às vezes, tipo, por um grande tempo, meio que ficou uma zona assim, meio que turva isso. Porque como a gente abordava muita coisa, meio que a gente não tinha um foco muito grande. Atualmente, eu acho que até por gosto do próprio pessoal e até de quem acompanha a gente, nosso foco maior é na questão tipo, de histórias em quadrinho e cinema. E meio que juntando isso, a gente fala muito sobre filmes de super-herói, adaptações cinematográficas de histórias em quadrinhos e ficção científica, mais ou menos. Assim, atualmente, a gente está começando a trabalhar em umas outras áreas mais fortes, né? Como a própria questão tipo, de abordar mais a fantasia e o terror, mas atualmente é tipo super-heróis e ficção. Legal. Jefferson, dá para ter uma noção de quem é o público que acompanha vocês? Quem que vocês imaginam que se interessa por esses assuntos? Tipo assim, é muito legal porque atualmente, né, a própria questão, tipo, o Google, aplicativos, eles têm muitas ferramentas que conseguem dar um feedback muito bom para a gente. Então, a gente consegue, tipo, acompanhar a faixa etária das pessoas, região, o que as pessoas consomem, até, tipo assim, pela própria questão, tipo, do conteúdo que a gente vai divulgando. Então, basicamente, hoje, o nosso maior público são pessoas na faixa entre os 16 e 26 anos. Então, é legal ver que o pessoal que acompanhava quando era criança, ele está crescendo, continuando acompanhando. Tipo, os jogos não são mais coisas de criança. A história em quadrinho não é mais coisa de criança, assim. Ótimo. Antigamente era só, tipo, revista da Turma da Mônica. Hoje em dia, tipo, se a pessoa vai numa banca, o espaço da revistinha da Turma da Mônica, que antes era, tipo, o maior espaço, já está lá no canto, assim. Os super-heróis, a própria ficção, tipo, está crescendo muito. Porque acho que a indústria respondendo ao crescimento do público. Né? Claro. Então, nossa faixa etária, mais ou menos, são essas pessoas e são temas até um pouco mais sérios. A gente tenta levar um pouco a nossa vida normal e tentar meio que mesclar com as histórias que a gente lê. Então, a gente aborda muitos assuntos como a própria questão da representatividade, que hoje em dia está muito forte na indústria, sobre a questão tipo, também do feminismo, que a gente vê tipo, nas histórias em quadrinho, na Marvel, né, tem toda uma revolução nas histórias. Tipo, os principais heróis eles estão meio que saindo e estão dando lugar para heroínas mulheres. Então, tipo, as mulheres estão se tornando muito presentes no cenário das histórias em quadrinhos. No cinema ainda isso tipo, tem um certo bloqueio, porque eu acho que é uma mídia muito maior e mais global. Mas com Mulher Maravilha também, claro. Um exemplo. O filme Mulher Maravilha é o filme dirigido por uma mulher com maior bilheteria até o momento, né? Já tem entre os filmes com maior bilheteria desse ano. E com o personagem principal, mulher. Sim, né? E é legal ver que isso veio de uma super-heroína, que veio lá da origem das histórias em quadrinhos. Claro. Porque lá nas histórias em quadrinhos já se fala muito sobre isso. É um tema presente já faz alguns anos. E agora está começando a aparecer no cinema. A questão da mulher, você diz? Sim, né? Nessa questão mais de filmes blockbuster, né? Claro que tem filmes de romance e todos os outros. E blockbuster, para quem não sabe, é bom até explicar, é um termo que é muito presente no meio cinematográfico e ele significa aqueles filmes que antigamente, quando eu tinha a venda de ingresso, eles davam a volta no quarteirão. O primeiro filme meio que começou a ter esse termo foi o próprio Star Wars. E quando surgiu a venda do Star Wars, Planeta dos Macacos, a fila para comprar os ingressos era enorme, era gigante. Assim, as pessoas ficavam 1, 2, 3 horas na fila para comprar o ingresso para ver o filme. E a partir daí, tipo, os filmes que têm maior bilheteria, o pessoal acaba chamando de blockbuster. Bom, Jefferson, falando ainda um pouco sobre o filme Mulher Maravilha, né? Uma notícia que está rodando aí por toda a web é que a atriz, a Gal Gadot, que interpreta a Mulher Maravilha no filme, ela teria recebido apenas 2% do valor que foi recebido pelo ator Ben Affleck no filme O Super-Homem. Como que você vê no mundo do cinema essa diferença, né? Existe essa diferença entre os valores que as mulheres recebem para os atores, os homens? Existe, assim, até certo ponto a gente colocar também o público-alvo e o tipo de gênero. É comum atores, homens e mulheres terem uma diferença. Em filmes de romance, por exemplo, as atrizes elas têm um salário maior do que o dos homens. Em filmes mais de ação,
super-heróis, geralmente os homens, como geralmente eles são protagonistas, eles têm um cachê maior que o das mulheres. Dessa notícia em específico, é bem plausível que a Gal Gadot ela ganhou menos que o Henry Cavill, o Ben Affleck, outros heróis. Só que esse valor em exato que eles falaram foi 300 mil, enquanto que o Henry Cavill, o Ben Affleck ganharam por mais de milhões. Não foi confirmado. A fonte ela não é certa, assim. Então, é difícil falar a respeito disso porque não a gente não tem como ter certeza se foi isso ou não. Se é verdade, é uma coisa muito ruim, porque a gente vê, pela própria arrecadação, ela conseguiu ganhar o mesmo valor que os outros filmes. Exatamente. No próprio Batman vs Superman, a Mulher Maravilha ela tem uma presença muito forte. A gente tem que fazer um intervalinho, mas voltamos já a falar com o Jefferton sobre o mundo nerd. Estamos de volta com Viva Voz. Hoje no programa nós estamos recebendo o Jefferton dos Santos, ele que é um dos fundadores do site Retalho Clube e é acadêmico também aqui do curso de jornalismo da Univale. A gente está falando um pouquinho sobre o mundo nerd e para você acessar então o site do Jefferton, conferir um pouquinho do trabalho dele, é só acessar no retalhoclube.com.br ou também na página do Facebook que é Retalho Clube. Bom, ali na página tem também o link para um canal no YouTube que vocês têm, né, Jefferton? Sim, O que tem ali? É um projeto que ainda está começando. No começo a gente começou a pegar parcerias com outros produtores de conteúdos, porque essa era um pouco da nossa intenção, dar um espaço para outras pessoas que também estão começando poder divulgar o trabalho deles. A gente teve com os 3, 4 canais e a gente agora meio que deu uma parada. Agora a gente está meio que se estruturizando para começar a produzir conteúdo também para o YouTube, que é uma outra área que está crescendo muito e o pessoal acessa muito e procura informações no YouTube, né? Se antigamente as pessoas acessavam o YouTube só para ver aqueles vídeos de gatinho ou para ver aqueles vídeos assim mais de comédia, para rir e tal. Hoje em dia, eles são uma ferramenta muito forte para a questão de adquirir conhecimento. Eu acho que o espaço que antigamente o blog tinha para transmitir informações, os próprios portais de notícias estão começando a perder um pouco de espaço para o YouTube. Então, é muito bom essa migração para esse tipo de mídia também. Tem um pezinho ali também interessante, né? O Jefferton, geek é uma palavra inglesa que se refere às pessoas que gostam de jogos eletrônicos ou de tabuleiro, tecnologia e tudo mais. Existe uma diferença entre o nerd e o geek? Então, tem e não tem. Basicamente, não existe uma diferença. Eles designam o mesmo grupo de pessoas que gostam das mesmas coisas. A principal diferença é de onde surgiu o termo e, atualmente, o termo geek está se tornando mais forte. Enquanto que o nerd é meio que aquela visão da pessoa mais, tímida, que fica mais na dela, que, é mais estudiosa, lê. O geek é a visão daquela outra pessoa que faz acontecer. Geralmente essa popularização da cultura nerd, assim, desse pessoal que está criando conteúdo, do pessoal que está falando, que está divulgando isso, que está começando a consumir mais esses produtos, que está fazendo o mercado girar. Esse é o termo geek, né? Mais atualizado, então, né, Jefferton? E Sim. também vinculado mais à questão da cultura digital, né? Inclusive, nós encontramos uma pesquisadora da Unicinos, chamada Adriana Amaral, que disse exatamente que os nerds ou geeks, né, foram um dos primeiros grupos a lidar com a cultura digital, né? Exatamente fazendo fóruns e discutindo a questão do uso da internet. É isso mesmo? Quer dizer, foi a internet que incrementou essa cultura, né? Sim, tanto que a popularização deu início ali depois dos anos 2000 com a força da internet. Então a gente pode falar que o termo nerd ele era antes dessa época, para designar o grupo de pessoas, e o geek, dentro do nerd, da própria cultura, ele fala das pessoas que são mais ligadas à tecnologia em si, né? A jogos, produtos eletrônicos, enquanto que o nerd ele é mais voltado para histórias em quadrinho, literatura, consumir um filme, uma coisa mais offline. Ainda fora isso, a gente tem vários outros termos também, como fanboy. Fanboy geralmente é aquela pessoa que gosta muito de história em quadrinho, especificamente. A gente tem o termo também tipo otaku, né, que é mais para cultura japonesa. Então, assim, tem o gamer também, que é aquela pessoa que só gosta de videogame, enquanto que o geek, ele já tá mais antenado, saiu
um smartphone novo, ou saiu um aplicativo novo, tipo, o geek é aquela pessoa que está mais atualizada nesse mundo, enquanto que o gamer é mais específico de jogos. Então tem várias segmentações, né, nesse meio. Mas todas essas tribos se conectam no fundo, né? Sim, é tudo muito conectado, né? Porque eu acho que enquanto que o geek no começo era mais designado para essa parte de tecnologia em si, a tecnologia em si acabou se tornando uma ferramenta de confraternização dos nerds. Então, meio que acabou se juntando tudo nisso. Jefferson, pelo segundo ano consecutivo, Florianópolis ficou em primeiro lugar no ranking das cidades, né, da cidade mais geek do Brasil. E essa lista ela foi divulgada, ela é divulgada anualmente pelo site da Amazon, né? E que é uma das lojas, das varejistas maiores do mundo e tudo mais. E essa classificação ela tem como base os dados de venda de produtos dessa área, né? Falando em questão de objetos, qual que é o objeto que não pode faltar na casa de um nerd e de um geek? Então, aí vai muito do meio que da ramificação ou do gênero que a pessoa gosta. Mas eu acho que as coisas que são fundamentais é ter aquele quadro de um filme que a pessoa gosta. Todo nerd, ele adora um filme específico. Qual que é o teu quadro, Jefferson? Eu tenho muito. Tenho do Star Wars, eu tenho principalmente Star Wars, Senhor dos Anéis. Mas ou vai ter também de super-heróis, Batman, ou do filme da Marvel, né? Dos Vingadores. Então, acho que o quadro ali é aquela coisa principal. Também um DVD do filme que a pessoa... acho que uma das forças na cultura nerd, né? É porque, geralmente, a pessoa nerd, geek, ela tem muito prazer em adquirir aquilo que ela gosta, assim. Então, ele acaba comprando o DVD, não basta só assistir o filme, a gente tem que comprar o DVD. Claro, a camiseta. Sim, a gente tem que comprar a camiseta, a gente tem que ter a camiseta daquilo que a gente gosta. Miniaturas também, cada vez... O que antes era aqueles brinquedinhos de falar, brinquedinho de criança. Já o mercado está crescendo muito, é muito comum ter uma miniatura assim na estante. Troféu mesmo. Canecas também, é outro item que todo mundo tem. Assim, acho que as coisas que mais vendem são camisetas, a pessoa gosta de sair na rua com estampando aquilo que a pessoa gosta. A caneca, tem gente que faz coleção, né, de caneca e pôsteres. Eu acho que essas são as três coisas principais. Bom, falando de uma abordagem bem acadêmica, a produção descobriu uma informação bem interessante, que é um professor de jogos digitais da Uniriter, que é um americano chamado Christopher Kestensmith, acho eu, realiza palestras falando sobre a cultura geek. E ele tem como alvo dessas palestras atingir professores. A intenção é instigar os professores a conhecer as potencialidades desse universo para a educação. Como é que você vê isso? Você acredita que é um caminho interessante para chegar nos alunos? É muito interessante. Eu trabalhei por bastante tempo na Secretaria de Educação da cidade de Penha. Eu acompanhei alguns projetos ligados nessa questão. Tem alguns aplicativos que são muito interessantes, que é destinado próprio para professores. É um aplicativo que ele, mais ou menos, a classe, os alunos, eles podem escolher entre 3 classes. E é meio que o professor ele divide a classe dos alunos. E aí ele vai meio que mapeando os pontos que o aluno ganha numa prova. Legal. Ele coloca como pontos para os alunos terem. Um game. É como se fosse transforma meio que a sala de aula num jogo. Então o aluno, ele quer sair para tomar água, ou ele quer ficar uns 5 minutos fora fazendo alguma coisa. Então ele pode gastar esses pontos para ganhar alguns favores. Legal. Como também ganhar, eu preciso de nota, ele pode ganhar alguma nota. Então, tu vai ter classes. Tem alguns aplicativos como ligado mais para fantasia, tem outros para ficção científica. Para fantasia, tem classes como o clérigo, que nos RPGs e fantasia são pessoas que curam e ajudam. Os pontos que ele tem, ele acaba gastando para ajudar as outras pessoas. Olha só. Tem classes, tem outros que ele pode gastar ponto mais para comer na sala de aula, meio que para quebrar algumas regras, para poder usar celular durante a aula. Gente. Ou então, algumas provas, valendo ponto, ele pode, por 5 minutos, olhar o caderno para fazer uma prova. Olha São só, algumas coisas possibilidade assim mini-cola. Sim, né? Então, acaba meio que
fazendo com que os alunos tenham mais interesse na aula para adquirir ponto, para conseguir meio que favores. E acaba, tipo, meio que facilitando no próprio aprendizado, né? Muito legal. Jefferton, a gente achou uma pesquisa aqui que foi feita pelo site Omelete, que é um dos principais aí das sites de cultura pop aqui do Brasil, né? E essa pesquisa mostrou que até coleções de moda já estão sendo influenciadas pelo público nerd. Como é que você enxerga essa movimentação no mercado? É bem natural, né? Como eu tinha falado, um dos produtos que o nerd mais consome são camisas. Então a gente vê, tipo, grandes empresas, marcas como a Hering, Renner, todo lançamento de filme grande, eles acabam lançando coleções tipo, de camisa, com também jogo de quarto, toalha, todas essas coisas. Né? Então, o que antigamente tipo, a gente só conseguia encontrar em sites específicos, hoje em dia ele está ganhando tipo, espaços em lojas. Porque é um público, você vê, filmes como Vingadores e Planeta dos Macacos, Star Wars, são filmes que mais movimentam o universo cinematográfico, os que mais as pessoas vão assistir. Então, existe um público muito grande que gosta disso e quer consumir isso. E você acredita que, então, essa área ela pode contribuir para que mais pessoas acabem conhecendo todo esse mundo? Com certeza. Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, né? Então, meio que eles, por um lado, eles vendem pro pessoal que gosta disso e pro outro lado, tipo, pessoas que não conhecem. Por estar lá vende, tipo, aquelas camisas e... Essa gente toda com essa camisa. Tipo, que é isso tudo? E aí a pessoa vai vendo, vai passar um filme sobre isso. E acaba, tipo, indo assistir o filme por conta desse marketing nos produtos. Muito legal. Jefferton, a gente agradece a tua presença aqui. Muito legal conversar sobre este mundo nerd, geek, etc. aqui com você. Vamos dar os caminhos para quem quiser acompanhar o teu site, então? Isso, pode acompanhar. Acho que tem nosso site, www.retalhoclube.com.br. Aí nisso tem a nossa página no Facebook, que é só pesquisar lá, Retalho Clube, que é Facebook/Retalho Clube normal. Legal. E acho que essa nossa também tem no Twitter, que é Retalho Clube, Instagram também, é tudo Retalho Clube. É só procurar Retalho Clube que vai encontrar lá, não tem erro. Muito bom. Isso aí, Jefferton dos Santos, um dos fundadores, então, do site Retalho Clube, acadêmico aqui do curso de jornalismo. Obrigada. Obrigada, Jefferton, pela participação. Obrigada também a você que acompanhou o Viva Voz de hoje e até o próximo programa.